Meus irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja convosco, uma boa noite, que alegria estarmos juntos mais uma vez nesta programação A Bíblia e a Família. Essa programação que é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E como sempre fazemos, eu gostaria de te convidar para nós orarmos neste momento, para iniciarmos essa programação. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor em oração, pedindo que o Teu Espírito Santo nos oriente através da Sua poderosa palavra nesta noite. Que esta família, esta casa seja alcançada pela Tua palavra e que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos para as nossas vidas neste momento. Fique conosco, nós oramos assim dando início a essa programação no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos juntos, eu e a minha esposa, a irmã Tatiane, seja muito bem-vinda. Amém, a paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor. Que prazer ter você conosco. Continue ligado, nós sempre fazemos aqui o pedido para que você compartilhe também nas redes sociais, com sua família, seus amigos, os grupos que você participa, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Tá bom? Então ativa as notificações também, toda vez que um programa da igreja for entrar ao ar, também você vai ficar sabendo ali. Nós temos muitas programações ao longo da semana e todo o propósito, como disse Josimar, é sermos semelhante a Cristo. E para isso, precisamos aprender segundo a sua palavra, que é o nosso objetivo aqui hoje. Então seja muito bem-vindo, continue conosco. Estamos nessa noite chegando ao final de uma série de estudos que fizemos. Você que esteve com a gente nessa série desde o começo, com certeza tem muitos aprendizados, que foi do livro A Família Integrada, escrito pela doutora Giovanetti. Então, hoje é o último dia da gravação da série desse livro. Já aproveito para falar, você que ainda não adquiriu o livro, adquira, porque aí você pode voltar lá na seção de vídeos no YouTube, que tem no canal da Igreja de Santa Rita. Você vai ver todos os vídeos publicados pela igreja. Então, você perdeu algum, pode voltar lá, que vai estar toda a série lá, que a gente falou nas sextas-feiras aqui, tá bom? Os irmãos que foram passando por aqui. Aí você pode adquirir o livro, fazer as anotações do que aprendeu aqui, para que isso edifique sua vida e sua família. Amém, Josimar? Agora vai fazer a apresentação da nossa convidada ilustre de hoje, que vai, junto conosco, compartilhar a palavra do Senhor. Meus irmãos, então hoje é o último programa dessa série, vai ser como o resumo de tudo o que foi dito desse livro, Família Integrada. E é o tema, a Família Integrada. E nada mais justo do que convidar a autora do livro, a doutora Giovanetti de Andrade. Seja muito bem-vinda mais uma vez conosco. Que a paz do Senhor esteja enchendo sua vida, sua casa, seu lar. É mais um privilégio que temos de estar aqui para concluir esta série. Estamos à disposição. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Então, para esta noite, promete muito esse programa, tá bom? É uma conclusão. A doutora Giovanetti, através do seu conhecimento e por ela ser autora, com certeza vai nos trazer ensinamentos aí extraordinários, tá bom? Mas antes de nós ouvirmos a doutora, nós vamos para um louvor. Como nós sempre fazemos, vamos louvar ao Senhor Jesus e vamos ouvir a Tua palavra, tá bom? Então eu te convido para junto nós louvarmos a Jesus nesse instante. Vamos para esse louvor. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém defamar minha vida, mas não vai me afastar de meu Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me
me roubar essa luz? Pode alguém me afastar da família querida? Só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém publicar meus pecados ou tratar-me com ódio ou rancor? Pode alguém vasculhar meu passado, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida? Só não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir-me com fúria, que eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos? Só não vai me afastar de meu Pai. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida? Só não vai me afastar de Jesus. Meus irmãos, estamos de volta depois deste belo louvor e estamos agora prontos para começar a ouvir a conclusão desse belíssimo livro, A Família Integrada. Doutora Givanete, logo no início do livro e logo no início dessa série que fora colocada, vai falar sobre família e todas as bênçãos do Pai. E pergunto à senhora, o que seria então esta família e todas as bênçãos do Pai? Na verdade, o livro A Família Integrada é uma perspectiva paulina da Carta aos Efésios. Porém, a Bíblia não é cheia de textos desconexos. Nós vamos encontrar, por exemplo, aqui na Carta aos Efésios, muitos textos do Antigo Testamento. Então, vemos que a unidade na Bíblia, conexão, progressão das ideias. Então, uma família, como ela foi criada por Deus, com todas as bênçãos do Pai, nós vemos essa descrição em Efésios 1. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para representá-lo, para reproduzir a sua imagem. O abençoou, colocando-o no jardim do Éden, dando o que faltava a ele. Então não era bom que Adão estava só, então ele fez uma adjutora, Eva, para Adão. Então todas as bênçãos. Nós vemos isso, Paulo cantando um belíssimo hino de adoração a Deus em Efésios 1. Então, mostrando as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, as bênçãos do Espírito Santo. E que conexão tem com Gênesis 1, 26 a 28? Porque Deus lá, vemos que Deus diz assim, façamos o homem. Nós podemos vislumbrar claramente a Trindade já ali. E aqui quando Paulo canta,
esse hino, veja o versículo de número 3 de Efésios 1, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então veja, a perspectiva de Deus é que a igreja já houvera sido, na presciência de Deus, fundada. Então, e vimos que Paulo, no capítulo 3, versículo de número 9, ele diz que para demonstrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora na igreja fosse exatamente revelada essa multiforme sabedoria de Deus como instrumento de proclamação dessa sabedoria de Deus que nós pregamos a Cristo, que é a sabedoria e poder de Deus. Então a igreja, ela proclama essa sabedoria de Deus, e Paulo diz que exatamente Deus fez isso, não é? Desde os séculos, isso estava oculto, aquilo que Deus tudo criou. Então a criação, isso nos remete, nos lembra, assim como Deus fez essa família lá na criação, Adão e Eva, os criou como a coroa da criação, e o façamos. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Paulo canta aqui, exatamente, louvando a Deus por estas bênçãos do Pai. Então, não podemos ver aqui exclusivamente a família de Deus, que é a igreja, como a família que foi instituída lá na criação, foi a família biológica, Adão e Eva, para procriar nessa visão de Deus, essa visão ampla de Deus, do homem ser para a glória do seu nome. Então é através da família que Deus levanta a igreja, que é exatamente a família espiritual. Então, uma família com todas as bênçãos do Pai foi criada em Gênesis 1. E agora, quando Paulo vai falar da família igreja, ele canta o hino lembrando o que foi feito na criação. E a todo momento a gente vai ver isto aqui, essa correlação da criação da família instituída por Deus com a igreja. Nós vamos ver isso através de toda a carta aos Efésios. Então, família debaixo das bênçãos espirituais de Deus é a família instituída por Deus a partir de Gênesis 1, a família biológica, mas que agora Deus resolve levantar sua família espiritual. Igreja, para que as bênçãos que foram perdidas, sim, e a gente vê isso também aqui na carta dos Efésios, possam ser resgatadas em Cristo. Perfeito. Então, Perfeito. Por isso que Paulo vem a toda hora aqui em Cristo, porque é Cristo que possibilita, porque desde o princípio o propósito eterno de Deus é convergir em Cristo também a família, sim, e todas as coisas. Então, em Cristo agora nós podemos restaurar essa família com todas as bênçãos do Pai, que foi perdida essas bênçãos através do pecado. Perfeito, perfeito. E como a senhora disse, né, a relação, ele vai voltar lá no princípio. Ele vai trazer isso à tona de novo, fazendo essa relação e trazendo essa informação que outrora estava em oculto, né? Exatamente. Ele elenca todas estas bênçãos. Todas, né? Essas bênçãos. Essas bênçãos agora em Cristo é a redenção. Nós somos, sim, redimidos. A gente vai ver aqui também no livro. Nós somos perdoados, nós somos adotados. Tanto que agora nós somos predestinados para sermos filhos. Sim. Lá, filho por criação. Quando Deus fez, criou-os. Agora, muito mais. Além de filhos criados, nós somos adotados. Porque agora, tanto ele é o nosso pai por criação, como também, muito mais, a adoção de filhos. Por isso que Paulo louva a Deus aqui, por todas essas bênçãos que agora em Cristo são resgatadas. Perfeito. Muito bom. A senhora falou sobre
todo esse propósito dessa família biológica, né, que foi criada. Depois a gente vê no livro também, a senhora vai falando sobre essa integração, né, da família integrada. E a pergunta que eu quero fazer é o oposto disso. O que seria uma família desintegrada? A gente falou em Gênesis 1, Gênesis 2, as bênçãos. Quando chega, porque sempre esse princípio, não é, de interpretação bíblica, Jesus nos ensinou. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Quando fizeram uma pergunta a Jesus sobre o casamento, o que é que Jesus disse? Vocês viram como foi lá no princípio? Perfeito. Então, sempre que a gente vai fazer um argumento, não é? Ainda que seja aqui do Novo Testamento, a gente aprendendo com Jesus, a gente vai ver como foi no princípio. Sim. Então, e é isso que Paulo está trazendo aqui. Ele vai sempre lá no princípio. No princípio. Então, quando ele fala que Deus nos vivificou através de Cristo, estando nós mortos em ofensa e pecado, ele diz que nós, no outro tempo, andávamos segundo o curso do mundo, príncipe da potestade do ar, que é exatamente Satanás, né, que foi que enganou a Eva e fez toda a origem do pecado, não é? E está exatamente ali no princípio, no príncipe das potestades do ar. Então nós éramos filhos por desobediência, transgredimos. Sim. Ali houve exatamente a desintegração dessa família que foi feita com todas as bênçãos. Em Gênesis capítulo 3. Sim. Quando a serpente chega, não é, para conversar com Eva e consegue enganar Eva, e esse trabalho do diabo continua, tanto que Paulo diz, eu temo que vocês sejam enganados novamente como Eva, que aquele fato se repita, porque o diabo busca, né, está ao derredor buscando a quem possa tragar. Então o pecado que jaz à porta, não é, como Deus fala para Caim, a família desintegrada aconteceu exatamente ali. Então a família que foi feita por Deus unida, não é? Deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua mulher, a unidade, a integração. Não podia haver essa ruptura, porque eles estavam unidos em todas as dimensões, né? Dimensão espiritual, ali no culto a Deus, a dimensão emocional. Adão recitando aquele momento de alegria, de prazer do Éden. Mas de repente a serpente entra e muda tudo, desintegra, começa o conflito, não é? Então Deus chega, Adão, que fizestes? Adão, a mulher. Então a culpa, não assume a culpa, já começa o conflito, e Deus vai para Eva também, e Eva diz, a serpente. Então a família estava agora desintegrada, o pecado chegou, a transgressão, na verdade o sofrimento na família, porque o pecado dá origem a todo e qualquer tipo de sofrimento. Ou você mesmo pecou e vai, por sua própria culpa, não é, trazer aquele sofrimento na família, ou então alguém da família peca e faz toda a família sofrer. Perfeito, é verdade. Então, em suma, o grande problema que temos na família é o pecado que está ali. Se nós não estivermos sempre em Cristo, buscando ao Senhor e continuar ligado a Ele, assim como Ele ensina, como o ramo está na videira, então nós estamos ligados a Ele. Se a gente desconectar, se a gente desintegrar, então a gente vai realmente sofrer essas consequências, né? Então a família desintegrada é uma família que vive em pecado, que não busca unidade, não é? Em Cristo, porque não é fácil amar aquele amor ágape, né? Que não busca seus próprios interesses, que é sofredor, que não se alegra com a injustiça. Então, esse tipo de amor só através de Cristo mesmo, não é? A gente temendo a Deus, então a gente vai conseguir essa unidade e vencer esse mal desintegrador, né? Que afasta, que rompe, que coloca barreiras, que cria inimizades. E são rompimentos verticais, rompimentos
horizontais. Sem dúvida. Relacionamento, às vezes até consigo mesmo, né? Até consigo, perfeito. A pessoa, na verdade, ela não, muitas vezes não fica satisfeita com ela mesma. Exatamente. Né? E ela busca seu... E aquelas buscas da autossuficiência, que não busca em Deus, não é? Sim. A sua felicidade, o seu sentido de vida, Sim. não é? Não busca glorificar a Deus em tudo que faz. Então essa família está realmente desintegrada. E por causa do pecado. Então, o que é família desintegrada? É uma família que se deixa dominar pelo pecado. Porque pecar, todos nós pecamos. Sim. Quem disser que não peca é mentiroso. Agora, uma coisa é você ter o pecado inerente, né, ter a natureza pecaminosa, pensamentos até pecaminosos, que você não pode fugir muitas vezes. Isso é uma coisa, pecado inerente. E outra é você viver dominado pelo pecado e deixar que o pecado rompa os seus laços afetivos, familiares, e você, por exemplo, no seu orgulho, não se deixa, não se humilha. Né? Como diz aquela frase, é você ter culpa no cartório. Reconhecer a culpa. Nunca perdoar o outro e por aí vai. Então essa família vai viver, ao invés de viver o céu no lar, ou pelo menos vislumbres do céu no lar, vai viver mesmo no inferno. O inferno. Um casamento, uma família desintegrada é uma coisa realmente... vive sem paz, né? E a paz é uma coisa necessária para qualquer família. Para qualquer família. A senhora, quando tratou desse tema, né, família desintegrada, a senhora logo já colocou as ações do pai para reconciliar a família. Sim. A senhora já mostrou o antídoto. A senhora poderia... no caso, a família reconciliada. Exato. Você veja que Efésios 2, não é? Até o versículo 3, fala de como éramos. Aí ele coloca, mas Deus é o grande diferencial. Pela sua grande misericórdia, quando nós estávamos assim, então Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E nos fez agora, não é, como sua família. Agora, pela misericórdia de Deus, nós vemos, através de Cristo, uma família reconciliada em Cristo. E um preço altíssimo, né? O preço da reconciliação. Sim. Às vezes a gente vê a expiação e nunca faz a correlação com o casamento. Sim. Mas existe toda uma correlação do Calvário e o casamento. Sim. Toda uma correlação. Então, para que houvesse reconciliação entre Deus e os homens, Cristo morreu na cruz. Ele fez a paz na cruz, ele construiu a paz na cruz. Essa é a grande dificuldade. Sim. Nós queremos construir a paz do nosso jeito, não é? A gente nunca busca construir a paz imitando Cristo. É verdade. Ninguém quer ficar na cruz, né? Todo mundo quer ficar no palácio, todo mundo quer o alto prazer, não é? E ninguém quer pagar o preço. Mas para que haja reconciliação, Jesus pagou o preço. E assim também na família. Sim. Uma família pode passar por um momento de conflito, não é? E romper. Mas qual o caminho? O caminho apontado. Está claro aqui. Assim como Deus reconciliou consigo os seus filhos através de Cristo, ainda hoje também a família pode ser reconciliada. Uns com os outros. Sim. Não é? Pode ser reconciliada através de Cristo. E usando principalmente a metodologia de Cristo. E a cruz. Perfeito. Sacrificar. E é por isso que Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Sim. E assim como ele sofreu por nós, para que houvesse reconciliação. Então também na família alguém vai ter que dar o pontapé inicial, não é? E perdoar ou pedir perdão, e buscar a reconciliação, buscar novamente a união. Agora tem que alguém pagar esse preço. Né? E fazer como disse Paulo. Ao invés de dizer eu tenho razão, ele não presta, ela não presta. Não é? Então, é dizer como disse Paulo. É muito difícil, mas em Cristo, com a força do Espírito Santo. Então a gente pode dizer, eu já estou crucificado com Cristo.
e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu duvido, não é? Que Cristo vivendo em uma pessoa, eu duvido. Se realmente a pessoa der lugar a Cristo, Sim. vai haver reconciliação. Não somente na família, né? Entre as pessoas também. E muito mais em família. Porque a necessidade, se a gente busca se reconciliar com os nossos colegas de trabalho, por exemplo, você trabalha, você tem um conflito, uma lá, divergência. aí você vai ver que o melhor caminho é você. Sim. Para conviver bem. Verdade. Né? Então imagina o que é você brigado com o pai de seu filho ou de sua filha. Com a mãe da sua filha. Já não é mais só seu marido. Sim, sim. Agora, não é? É meu marido e é pai dos meus filhos. Sim. Eu tenho vários motivos para manter essa unidade. Sim. Então, por isso nós estamos vivendo tempos muito trabalhosos, né? Porque as crianças não entendem isso. Os pais, vamos dizer, os cabeçudos. É verdade. Quem vai ficar aqui no meio sofrendo? Tadinhos. É verdade. Sim. Aí nós vemos hoje muitos nas drogas, muitos rebeldes, muito revoltados, porque não aceitam essa ideia de perder os pais. E isso está comprovado em pesquisas, que um adolescente prefere 1000 vezes perder o pai através da morte do que por separação. Sim. Olha só. Olha aí. Porque ele sabe, né? Sim. Então é uma coisa que as pessoas procuram tapar o sol com a peneira, como a gente diz. É verdade. E se proclama divórcio, se proclama separação. Sim. Os pais dizem assim, pode vir minha filha que é seu lugar. Não é mais o lugar da filha. A casa do pai. Não é mais o lugar do filho. A Bíblia diz, deixará pai e mãe. É verdade, é verdade. Deixará pai e mãe. Eu fico muito triste quando vejo na igreja, não é? Sim. Ao invés dos pais aconselharem, retorne, volte, Exato. sem instrumento de reconciliação, muitas vezes sedimenta ainda mais a ideia do Exatamente. filho e da filha, aprova, acolhe a ideia, verdade. ao invés de vir biblicamente dizer, olha, vocês sofreram esse desenlace, mas vocês fizeram o enlace, é o enlace matrimonial, é a aliança, não é? Então, vamos fazer o melhor. Qual é o melhor caminho? Reconciliar. Família reconciliada. E é um problema sério isso hoje. Sério. Acho que é necessário muito também que a pessoa em si ela se esforce, né? Porque assim, né, eu já vi várias vezes, é mais fácil separar do que resolver. Parece eu vi uma que é mais frase, fácil. né, um dia falando sobre isso. Entre você se divorciar e reconciliar, as duas coisas são difíceis. Escolha o seu difícil. Então é muito mais fácil você tentar o caminho da reconciliação, se esforçar. E muito para quê? Para que seu filho no futuro também tenha uma família que vá seguir os seus passos, seus princípios, por exemplo, né? Então é necessário que a gente faça esse esforço também. Porque às vezes a gente está muito confortável e não se esforçar, né? Não. Eu tentei, mas tentou. Será que realmente, através da palavra do Senhor, através da ação do Espírito Santo, porque por conta própria a gente não faz nada, né? Então, se a gente deixar esse Espírito Santo agir... Isso é muito grave mesmo, especialmente na igreja, né? Sim. Se torna muito mais grave, né? Se torna muito mais grave. Verdade. Doutora Giovanete, no seu livro a senhora também abordou um tema falando a respeito da família e a paternidade soberana de Deus. Falando a respeito dessa paternidade, o que seria a família debaixo da paternidade amorosa do Pai? Toda família, Deus é a fonte de toda e qualquer paternidade. E isso nós vemos no capítulo 3, versículo de número 15. Mas vamos ler o 14, porque o 15 é a continuação. Por causa disso, me plano de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual, então, perante o Pai, ele se ajoelha perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E veja o versículo de número 6 do capítulo 4. Há um só Deus e Pai de todos. Então veja que Paulo aqui integra
Sim. Aí a gente vai começar a perceber essa integração, como se não bastasse esse caminho que a gente vem percorrendo, capítulo 1, Sim. família com todas as bênçãos do Pai. Sim. Capítulo 2, a família que se desintegra através do pecado. Uma família que se reconcilia, não é? Através de Cristo. E agora ele fala que toda a família, dos céus e da terra. Sim. A família do céu e da terra. Então, família celestial, família terrena. Ele é pai de todos. Então, essa paternidade amorosa do pai, vejam que esse cuidado, né? O pai através de Cristo, porque em Cristo convergem todas as coisas. Aí a gente volta lá para o capítulo de número 1, versículo 10. Você podia ler, por favor? Efésios 1 e 10. Efésios 1 e 10. Como através de Cristo. Por isso que Paulo diz, toda família toma o nome, não é? Sim. No texto seguinte, ele vai mostrar que é exatamente através de Cristo e especialmente o versículo 10 do capítulo 1. Veja, por favor, leia aí. Nessa tradução de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Exatamente, é o propósito. Propósito. Então, em Cristo nós somos feitos herdeiros de Sim. Deus e, através de Cristo, nós vemos que é possível retornar essa paternidade, não somente pai por criação, mas pai por adoção. Adoção, sim. Então, Paulo integra exatamente aí o Senhor, Deus Pai, Ele é o nosso Pai, né? E Pai Sim, de todas as coisas. Então, todo pai, né? Ele herda de Deus, ele é a fonte de toda e qualquer paternidade. Sim. E em Cristo nós somos exatamente herdeiros de Deus, que é o Pai. Sim. Vejam, por exemplo, aqui que ele fala nessa herança, no capítulo 1. Ele fala que somos herdeiros, né, do Pai. Nossa. Assim como na família, né? Nós, o versículo 11, né? Fomos feitos herança. Fomos feitos herança. Tem mais herdeiros também, tem mais aqui no capítulo 1, através do Espírito Santo. Pode ver aí que tem. Então, em suma, nós nos tornamos herdeiros, não é? Assim como o pai, não é? Na família biológica, tem os filhos e os filhos são herdeiros, não é? Assim também na família espiritual. Veja, nós estamos a cada momento fazendo essa relação, essa conexão. Perfeito. Então, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo é o nosso irmão, remidor, nosso irmão primogênito. Então, nós somos herdeiros de Deus e essa paternidade, não é? É tanto celestial, integra a família celestial, a família dos céus e na terra, com a família terrena. Então, nós temos aqui em Efésios claramente, não é? Essa conexão da paternidade de Deus, que vejam que, por exemplo, no casamento, quando há essa desintegração, então que o pai há realmente uma coisa tenebrosa, não é? Você vê as guerras na justiça para quem fica com os filhos, né? Exatamente. Na verdade, a gente vê aí como isso, porque cria aquele vínculo afetivo de pai e de mãe, os pais, não é? Então, e isso já é espelhado em Deus, não é? Como é a fonte de toda a paternidade, inspira o pai. Então, é muito natural, não é? Que a pessoa queira ficar com o filho. É verdade. O antinatural é não querer. É desprezar. Hoje é uma minoria, né? Esse é o antinatural. Olha, interessante, a senhora falou disso. Na escola, eu me lembro muito, né, na fase do ensino médio ali, ensino fundamental e médio, eu sentia uma felicidade, sentia-me privilegiada por ser criada por pai e mãe. Dentre tantos colegas de classe que relatavam a tristeza e o problema de não ter pais, uma semana na casa de uma semana na casa de outra, aí às vezes esquecia um livro na casa do pai, enfim, era um caos, né? Era confusão. E eu no meio daquilo tudo, né? Vamos supor, de 5, 6 pessoas, eu ali,
E você, então, eu sou criada pelos meus pais, não sou evangélica, enfim. E aquilo para mim, a senhora falou, eu me lembrei, me remeteu esse sentimento de que a alegria era para mim estar morando numa casa onde eu tinha pai e a mãe. E eu não sei se a senhora pode concordar ou, né, endossar o que eu vou dizer, mas a gente vê as pessoas falando assim, essa geração é tão diferente da geração passada, é tão diferente, se isso já não é esse reflexo, esse espelho. Sem dúvida, né? Nós estamos perdendo toda uma geração, Sim. como dizem os grandes pensadores, né? Quando a gente fala em paternidade, é muito bom a gente lembrar Efésios 4:24, não é? Efésios 4:24 mostra exatamente essa paternidade, como nós... Ele diz o seguinte, Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então eu falei que para que nós tivéssemos de volta aquelas bênçãos espirituais, nós somos criados de novo. É a nova criação. Paulo fala disso também. Sim. O segredo, do jeito que Deus criou lá Adão e Eva, agora em Cristo nós somos recriados. Essa paternidade de Deus agora por adoção. E nós vamos ter esse diferencial. Sim. Nós estamos partindo do pressuposto de que a família integrada é uma família de cristãos renascidos. Renascidos de novo, que foram criados de novo. Sim. Porque para reviver, restaurar a família com todas as bênçãos, vencer a desintegração, ser reconciliada e ficar agora debaixo da paternidade amorosa do pai, não só o pai por criação, mas o pai por adoção, que agora nos recriou, nos refez. Então, Perfeito. é isso que eu digo que é difícil você compreender. Sim. O divórcio em duas pessoas que foram refeitas, Sim. que foram recriadas. Perfeito. Alguém deve ter, se foi refeito, me manchou. E a senhora nas outras vezes que a senhora nos trouxe a explicação do livro, a senhora disse a mesma coisa. E desde quando a senhora falou, essa interrogação na minha mente. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Verdade. Um homem e uma mulher, servas de Deus, refeitos, né? Como Debaixo da paternidade debaixo amorosa, nós estamos na paternidade. Tomar uma decisão que vai de contrário a tudo isso. Quando você falou que os seus colegas viviam naquele Sim. problema, é porque fora de Cristo o mundo é um caos. Sim. Exato. As pessoas buscam esperança nos políticos, É verdade. na cultura, no dinheiro, né? Na sabedoria humana. Sim. Mas a gente sabe que o pecado traz esse caos aí. O dinheiro não vai... Você vê quantas famílias, né? A gente sabe, todos nós sabemos, que a solução não vem da política, seja ela direita, esquerda, comunismo, socialismo, centro, capitalismo, o que for. A solução, a esperança é Cristo. Assim como o povo de Deus, Israel, esperava a primeira vinda de Cristo, Sim. a igreja anela a sua volta. Sua volta. Porque é o Messias que vai refazer de forma integral. Mas enquanto ele não volta, a igreja não somente prega, Sim. mas ela vive de forma coerente com esses princípios bíblicos Perfeito. de família reconciliada, família debaixo dessa paternidade amorosa. Então, quando você sai de baixo, porque o pai manda, Sim. aqui se pressupõe exatamente o pai como autoridade. Sim. Não é esses palhaço que temos hoje. É forte, Não é. mas é isso. verdade, Mas é. Que não põe limites. Não põe limite. Que amor incondicional, só o amor de Deus. Eu sei, mas a gente tem que colocar condições. Sim, que a sim. gente chamava de limites. Que Perfeito. se chama de limites. Então, esse pai aqui, de Efésios, é um pai que amor intenso, Deus é amor, Sim. é essência. Sim. Mas ele pôs limite. Sim. Ele disse, não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal. Sim. Com as No restrições, né? dia que Perfeito. você não vai... No dia que comer, morre. Teve a restrição e a punição para se descumprir. Exatamente. Então hoje
Por isso que essa paternidade de Deus, não é, nos ensina também, e Sim. nós, como filhos por adoção em Cristo, obedecemos a Ele. Sim. E o que é que Ele diz? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Não é? Sim. Então, isso é o que é compulsório, é viver em unidade. Pode existir possibilidades, e a Bíblia fala disso, quando se fala de divórcio, se abre um parênteses muito pequeno, Sim. mas não é compulsório o divórcio. O Sim. divórcio pode ser uma saída, eu nem diria um escape, né? Numa situação Sim. muito difícil, existe, não é? E tem essa porta. Sim. Para a gente também não fechar todas Sim, as... sim, fechar sim, uma lógico, janela. lógico. Tinha uma janelinha pequena para a pessoa lógico. fugir. Mas não é compulsório a Sim. saída. Nós devemos, todos nós, a família, os pais, a igreja, o casal, deve fazer o maior esforço para que se esteja debaixo desse mandamento de Deus. Sim. Deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher, aí Jesus ratifica o que Deus ajuntou, não Separe o homem. Isso é o compulsório. Isso é o que é o mandamento. Perfeito. Porque o pai pode mandar. Perfeito. Os Ele tem filhos autoridade. obedecem. Perfeito. Como dizia meus pais quando eu era criança, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem, pois é. Glória a Deus por esses ensinamentos. Eu só vou falar uma palavra que a senhora disse aqui num outro programa que me lembrei, é que o casal, ele vai se encontrar na cruz. É. Nunca me esqueci dessa frase que a senhora disse. Exato. Então, se você entender esse amor de Cristo e exercer esse amor dele para com o seu cônjuge, é quase impossível que isso se acabe por motivos É banais. você fazer a conexão da doutrina da expiação com o seu casamento. Exatamente. Verdade. Infelizmente a gente busca nossos próprios interesses, nosso alto prazer e não corre em cima das pisadas de Cristo, não se anda nas pisadas. Verdade. Verdade. Glória a Deus, irmãos, está sendo uma bênção este programa. Se você estiver ligado aí com a caneta na mão, vai anotando aí esses ensinamentos. Você que tem um livro também, já coloca essas anotações aí, porque a gente precisa estar sempre lembrando, né? A gente precisa estar sempre lembrando, revendo aquilo que foi falado, para que o Espírito Santo age em nossa vida, mas também através do nosso esforço, como foi bem falado aqui. Nós iremos agora, neste momento, para um louvor, vamos louvar ao Senhor, enquanto a doutora toma aqui um pouquinho de água, e a gente volta já já para continuar nesse tema maravilhoso, que é a conclusão do livro Família Integrada. Vamos agora ouvir este louvor no nome de Jesus. Você fica a pensar, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Desiludido estou com meu passado, fiz coisas desagradáveis e difícil de esquecer. Embora você fica desse jeito, com essa angústia no teu peito, e não consegue compreender. Amigo, eu também passei por isso, e nas horas mais difíceis, uma voz me disse assim: por que chorar assim, se o sorriso é tão bonito? Por que se lamentar por tudo que passou? Por que chorar assim, se ainda existe solução? Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim. Embora você fica a pensar, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução.
Desiludido estou com meu passado, fiz coisas desagradáveis e difícil de entender. Embora você fique a pensar, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Amigo, eu também passei por isso, e nas horas mais difíceis uma voz me disse assim: por que chorar assim, se o sorrir é tão bonito? Por que se lamentar de tudo que passou? Por que pensar assim, se ainda existe solução? Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim. Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim. Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim. Meus irmãos, estamos de volta com o programa Bíblia Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Santa Rita, na Paraíba. Muito obrigado você que está aí conectado conosco. Vou repetir o que eu disse no começo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, tá bom? Você vai estar dando a sua contribuição de espalhar a palavra do Senhor aí para todo mundo, tá bom? E o tema de hoje está incrível, muitos aprendizados temos tido aqui. Família Integrada, do livro, Josimar está mostrando. Família Integrada, escrito pela doutora Givanete. Ela está aqui conosco nesta noite, fazendo aí um resumo final, que estamos finalizando esta série desse livro que foi tão enriquecedora para a nossa vida, para a nossa família, para casamentos, filhos, pais, envolve toda a família aí, tá bom? E a gente vai continuar aqui agora com nossas perguntas, né, para a doutora Givanete continuar explicando aí, segundo a carta aos Efésios. Você que pegou e já chegando agora, tá bom? A gente está falando hoje de Família Integrada, do livro, também baseado na carta aos Efésios. Está com a Bíblia aberta, já fomos capítulo 1, 2 e 3. Agora vamos continuar seguindo aqui, fazendo uma pergunta para a senhora. A gente falou sobre famílias desintegradas, as bênçãos do pai e o pecado que vem. E tem uma pergunta que ela vem sendo falada, assim, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso. Qual o modelo ideal da família? Biblicamente, né, conforme Deus instituiu a família, então é uma família heterossexual. Deus criou macho e fêmea, e a família é heterossexual, monogâmica, não é? E também Deus criou a família e disse que não deveria separar, que Deus o juntou, não separa. Então é indissolúvel, até que a morte os separe. Isso é a proposta de Deus, o modelo ideal de família, onde a mulher, Efésios capítulo 5, não é? Nós vemos isso claramente, não é? A mulher deve se submeter ao esposo, o marido é o cabeça da mulher, e vejam a correlação aqui tão clara. A relação matrimonial de Adão e Eva antecipou a relação de Jesus com a sua igreja. Sim. Quando Deus estava criando Adão e Eva, não é? Que é exatamente o reflexo daquilo que seria Jesus e a igreja. Veja essa correlação e como a família, não é? O casal espelha, não é? Representa Efésios 5, 22, 23. Sim. Mulheres, sujeitadas aos vossos maridos como ao Senhor. Sujeitar não é ser capacho. As pessoas, infelizmente, isso é tratado de forma muito errada. Sim. Isso aqui é apoiar, é impulsionar, é dar ânimo, dar apoio. É verdade. Submissão é isso, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E quem mais? Sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então isso fala do cuidado, né, do marido. E eu gosto desse texto aqui, quando diz que
Os maridos devem amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Porque quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém nunca aborreceu sua própria carne, antes alimenta e sustenta. Sim. Como Cristo, o Senhor, sustenta a sua igreja. Então, o marido deve ser provedor, porque ele cuida, ele sustenta, como se fosse o seu próprio corpo, como Cristo faz por sua igreja. Por isso que a gente tem que depender muito de Cristo, porque Ele realmente é a cabeça, nós somos o corpo, como igreja. E no casamento, não é? Isso também deve se inspirar em Cristo. A mulher se inspira nas funções da igreja, né? Nas características da igreja. E o marido segue as pisadas de Cristo, porque ele é um símbolo. Então, o modelo ideal de família é esse modelo que Deus instituiu. Sim. Que é o estilo de vida edificante, vai trazer unidade, paz, amor, não é? Que é o que a família precisa. Então, unido a mulher ao marido como o corpo está unido à cabeça. Imagina cortar a cabeça. Verdade. É isso que acontece, morreu. Então, a separação, o divórcio é muito mais grave do que o que a gente pensa. Verdade. É muito mais grave. E as consequências são terríveis. São muito. Seria comparado a uma pessoa, a igreja que se separasse de Cristo. De Cristo. É como Essa morrer. é a comparação. Perdido. Porque tudo é tal como a igreja está para Cristo, como a mulher está para o marido. O marido Sim. cuida da mulher assim como Cristo cuida da igreja. A mulher se submete ao marido como a igreja é Cristo. Sim. Então, a coisa está muito integrada, não tem como se Não dissociar. tem. Verdade. Não tem como dissociar. Aí vem realmente aquilo que a gente falou, né? Que a relação matrimonial, quando Deus instituiu o matrimônio, Adão e Eva, o que era realmente que estava sendo antecipado? A relação de Cristo e a igreja. Por isso que Cristo é chamado do último Adão, gente. Sim. Perfeito. Adão. Perfeito. E onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio dele. A igreja de 3, a igreja ali, uma família. Sim. Sim. Uma família. Pensar. Ali numa Excelente, família, sim. né? Onde tiver 2 ou 3 2 ou reunidos, 3. família É uma família. É 2, pai, mãe e filho. Excelente. Então, Excelente. esse é o modelo ideal. A família é realmente cristocêntrica. Cristo é o cabeça e o marido representa a Cristo, então não tem como a gente dissociar esse modelo ideal. Então vejam que hoje existem inúmeros, diversos e incompreensíveis modelos de família. Sim. Né, para agora. É difícil você, através dessas ideologias, você fazer algo semelhante ao mestre dos mestres. É Sim. impossível. Você pode, não é, tentar, Sim. com as suas ideologias. Eu até escrevi aqui no livro, quando contrastamos as propostas das ideologias com os princípios de Deus, nós vemos que elas são muito limitadas, procuram explicar e trazer soluções humanas baseadas em questionamentos humanos. E qual é o final? O finalmente descartam Deus. Essa é a grande... Verdade. É acabar com a fé, é estabelecer o ceticismo, é tirar Cristo do centro, é negar Deus. É isso que as ideologias fazem, né? Então nós precisamos ter muita firmeza num mundo tão duvidoso, tão líquido, né? Tão incerto, tão inseguro. A igreja, mais do que nunca, precisa estabelecer, se firmar nessa rocha, nesse fundamento que é a palavra. E não somente viver isto, Sim. mas, sobretudo, pregar também. Sim. Viver, ser exemplo, pregar. A carta aos Efésios, na verdade, mostra que nós somos herdeiros de Deus, que nós temos, não é, a reconciliação com Deus, que nós conhecemos o amor de Deus, mas nós vivemos também isso. Sim. Capítulo 4, 5 e 6 vai mostrar como vivenciar
essa verdade de Deus. E o capítulo 6 vai dar ali, o apóstolo Paulo vai dar instruções para superar os ataques contra esse modelo familiar. Sim, sem dúvida. A senhora disse, né, e muito bem, são vários tipos de modelo, mas esse modelo, né, familiar, bíblico, é o que está sofrendo ataques para fortalecer esses outros modelos. E o capítulo 6 abre ali um leque do que o apóstolo Paulo vai ajudar-nos, né, para enfrentarmos esses desafios, né, essas ameaças. As soluções, né? As soluções que Paulo traz através da carta aos Efésios vai exatamente facilitar a sobrevivência nessa complexidade Sim. de vida que nós temos. Então nós precisamos ter esse caminho certo. Sim. Porque fora dele a gente vai viver esse caos que estamos vivendo, né? De traumas. Você vê, imagine uma família, o bisavô que gera o avô, que gerou o nosso pai, que aqui estamos nós, Sim. e todo mundo, esse elo, essa integração, É tão lindo, essa associação. Aí você pode, o avô tem o neto, tem. Sim. Você já imaginou? Eu me lembro da figura do meu avô, né? Como foi forte na minha vida. Sim. Isso é família. Verdade. Sim. Isso é família. Não somente pai. E hoje se procura nem pai, nem avô, nem Não mãe. procura, é verdade. Então as crianças estão aí desassistidas, É verdade. abandonadas, gerando esse problemaço. Verdade. Né? Então a complexidade da vida, Deus sabia tanto da a nossa luta pela sobrevivência, que Ele estabeleceu esses elos. Sim. Porque nós precisamos de ajudar na família, então essa ajuda, né? A mãe precisa da ajuda da avó aqui quando vem o filho, e aí vai esse elo, né? Sim. E essa continuidade, né? Essa integração, essa associação é necessária para que vençamos a complexidade da Sim. vida. É difícil a sobrevivência. Sim. E vai ajudando um ao outro. Família é isso. É verdade. Verdade. Eu acho que um dos grandes problemas hoje, na minha visão, assim, também é esse tal do relativismo. Sim. Né? Porque não tem mais verdade absoluta, cada um tem sua própria verdade. E se as pessoas voltarem para a real verdade absoluta, que é a palavra, eu acho que fica mais fácil a pessoa entender esses caminhos. Porque a senhora disse uma vez, e a gente, é uma verdade que tem que ser falada, que as pessoas parecem que estão sem juízo, assim. É a lógica, né? Fora da lógica, é um negócio... Você não quer mais... A pós-modernidade estabelece a questão da experiência. Sim. É a sua experiência que vai estabelecer seu método de Sim. vida. Não é algo, por exemplo, que a natureza está lhe mostrando, algo lógico, por exemplo. Então, são os seus sentimentos. Eu senti que eu sou mulher fisicamente, mas eu estou sentindo que eu sou um homem. Pronto, a partir de agora... Então, não se estabelece em fatos, não é? Em genética, em ciência, em lógica. Então, as pessoas, elas estabelecem o seu estilo de vida através dos seus sentimentos. Então, eu estou sentindo que eu estou amando uma árvore. E não, mas agora eu estou sentindo que eu quero amar um bicho. Sim. Quer dizer, isso é pós-modernidade. A pessoa vive aquilo que ela tá sentindo. E alguns sentimentos são passageiros, né? Na verdade, os nossos sentimentos, né? É preciso viver sentimentos, é preciso viver emoções, é preciso viver alegria, tristeza. Só que esses sentimentos têm que passar pelo entendimento. Sim. Exatamente. Pela razão, a lógica. Exatamente. Então não é um sentimento que você, se estou com vontade de dar um murro em você, eu estou sentindo essa vontade. Mas na lógica, eu tenho essa autoridade de dar um murro no seu rosto, estou sentindo vontade de tomar seu celular, de roubar seu celular. Eu estou sentindo vontade de roubar seu celular, entendeu? Mas isso realmente é legal? É coerente? Isso é coerente? Perfeito. Você trabalhou para comprar um celular? Suou? Sim. Então por que você quer se apropriar de algo que não é seu? É seu. O mundo vive assim. É o mundo, exatamente. Eu estou sentindo vontade, entendeu? De dar um murro em você. Eu vi uma pesquisa que estava falando que um sério problema que
ainda está emergindo, né? Que são de pessoas que, é como você diz, eu sinto que sou homem, então eu vou deformar todo o meu corpo, vou tomar os remédios. A senhora, como médica, é melhor do que ninguém. Vou contra tudo. Exatamente. E aí lá na frente tem muitas pessoas arrependidas de ter tomado, fez cirurgicamente, né? Enfim. E agora não estão conseguindo voltar ao seu estado natural, o sentimento passou, Passou. agora fica o arrependimento com graves consequências doença, emocionais, né? Verdade. E o corpo todo doente. Então é fora da lógica. Então isso é uma cultura, não é? Doentia, mortal e mortífera. Na cultura de vida, porque em Cristo há vida. Vida. E João 10:10, né? O diabo ele veio exatamente trazer isso, essa destruição, ladrão, a matar, é roubar, é destruir. Mas Daquilo ele que eu estava dizendo, né? Acho que no Consideração. Sim. Então, diz o seguinte, que por que tanto ódio das crianças? Sim. Por que Sim. manipular uma criança, um pedófilo? Por que isso? Por que tanto ódio matar o homem? Porque o diabo realmente, ele não pode matar Deus. Exatamente. Ele Ele vai se opõe à perceber, né? imagem de Deus. A imagem de Deus. Verdade. Nós somos imagem. Verdade. Muito bem. Glória a Deus. Doutora Givanete, nós estamos chegando basicamente no final da nossa programação. Que pena. Que pena, muita pena. Mas eu tenho mais uma pergunta, porque basicamente, se você conseguiu se alinhar ao pensamento aqui, nós estamos já no capítulo 6 da Carta aos Efésios. A doutora Givanete foi lá no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 e deu uma palhinha agora no capítulo 6. Doutora Givanete, a senhora disse que há poucos minutos a respeito desta família, né? Desse modelo de família ideal. E eu até fiz um breve comentário que o apóstolo Paulo aqui nos deu a oportunidade de manter esta família ideal diante de vários ataques. E a senhora disse que o capítulo 6 aqui nos apresenta várias ações. Uma delas é a armadura, né? A armadura de Deus. Tendo todas essas informações, tendo tudo isso, eu te faço uma pergunta. Uma família integrada poderia fracassar? Sim, se ela não usar as armas e as ferramentas que estão disponíveis para ela. Aí a gente vai cair no capítulo 6. Porque o capítulo 1 a gente mostrou a família com todas as bênçãos espirituais. Sim. No capítulo 2, o pecado desintegrando, mas também Cristo reconciliando. No capítulo 3 e 4 a gente mostrou a paternidade de Deus, né? Fomos feitos uma nova criação. No capítulo 5, modelo ideal. E o 6, aí Deus vai mostrar as ferramentas para realmente dar condições para que você mantenha essa família integrada. Perfeito. Se você é do exército e você tem todas as possibilidades de vencer o inimigo, o seu exército, seu general é poderoso e lhe dá todas as ferramentas necessárias. Todas as armas necessárias. Como você vai fracassar se você não usar as armas? Se você não usar. Então, perfeito. Só para falar em duas por causa do tempo, sim, a espada do Espírito, que é fundamental, a palavra de Deus. Com o escudo da fé. Porque você não pode ter só a palavra sem misturar com a fé. Sim, perfeito. E a oração, só para falar em 3 armas poderosas. Então, se a família não buscar pela fé obedecer a palavra, é fracasso. É fracasso. Mas Deus possibilitou, Deus deu as ferramentas a partir do Calvário em Cristo, mas também a sua palavra está aqui, com todas as orientações necessárias de forma suficiente, inerrante à palavra de Deus. Sim. Então você precisa usar essa arma, é a espada. E o próprio Cristo nos mostra como ele foi fiel a esta palavra. Sim. Né? Lucas 4, Sim. lê a palavra. Mateus 4, quando ele vence também Sim. o diabo, está escrito. Está escrito. Como foi que ele venceu? Então a família integrada está firme, mas olhando para Cristo, como foi que ele venceu? Sim, perfeito. Ele venceu, ele disse, eu venci, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci.
Ele não disse, Sim. você vencerá. Ele não disse. Não, ele não Só disse. isso Mas pra ele ter disse, ânimo. eu venci. Eu venci. Então, em outras palavras, olhe para mim. É? E claramente na Escritura diz, Perfeito. olhando para ele foram salvos. Sim. Fomos iluminados, somos salvos. Somos salvos. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então nós temos que ter essa postura de soldado, de soldada. Né, mulher? Sim. Não é? Então, de utilizar essas armas para garantir. Então você pode dizer, em Cristo e com as armas dele, minha família não vai fracassar. Pode afirmar isso. Perfeito. Agora, sempre partindo desse pressuposto. Sim, sim. Então, o capacete da salvação está aí descrito. E vejam que lá no princípio, voltemos para lá, a gente está sempre voltando. Sempre voltando. O que aconteceu lá? A serpente, quem é aquela serpente? É o diabo. O dragão, a antiga serpente. E Jesus diz claramente, quem é ele? Ele é homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira, ele continua enganando. E as pessoas preferem o engano dele do que a verdade do Espírito e a verdade da palavra. Sim. Então a palavra é a verdade. Então, precisamos mesmo dessa convicção de que nós venceremos desde que mantenhamos a nossa fé na palavra, vivenciando. Sim. Tem que viver. Viver a palavra. Não somente ter, Perfeito. não somente ser filho por adoção, não somente ter essa armadura, nós precisamos viver, né, praticar, usar essas armas poderosas de Deus, sem cessar. Sim. Uma vida permeada de oração. Agora, com que nós gastamos tempo mesmo? Esse é o grande problema. Onde está a família? Orando, refletindo na Bíblia. Sim. É isso que nós estamos fazendo. Porque o que entra é o que sai, né? Verdade. Não tem como. Você alimenta a sua mente Sim. e a partir daí, do seu entendimento, do seu pensamento, vem suas ações. Sim. Sua vontade, seus sentimentos são gerados a partir disso aí. Então, se você enche a sua mente de Deus, da palavra, diz assim, há alguma virtude? Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Então, as pessoas ficam se alimentando de mentiras, das séries, dos filmes. É verdade. Sim. Então, é verdadeiro? Tem algum louvor? É honesto? Meu Deus. Então, pense nisso. Alimente Verdade. sua mente com isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos sentimentos em Cristo. Então, eu não vou sentir mais aquela vontade. É verdade. Pegar o Só sentir celular. essa vontade. Mas pode até passar de repente na Sim. cabeça. Está repreendido. É, Entendeu? Então não tem como, se você realmente, então veja, Jesus Cristo relaciona e integra a família biológica desde o princípio lá de Gênesis, a gente faz essa conexão e ele integra, e é isso exatamente o que nós deveríamos fazer como família de Deus, integrados, não é, na sua obra, integrados um a um em família, e assim nós concluímos o nosso livro, né? Graças a Tem alguma pergunta? Não, tá bom demais. Graças a Deus. Então, eu escrevo aqui no final do livro, né? Gostaria de ler aqui, assim, finalmente podemos testemunhar com mais fé que Deus quer que a família seja uma igreja e que a igreja seja uma família. O tempo que disponibilizamos para refletir e escrever sobre este plano divino nesse livro potencializou o amor derramado em nosso coração pelo Espírito Santo e certamente a nossa esperança estará sendo expressa na perseverança em servir a Jesus, na família integrada para louvor da sua glória. Então, e é isso que eu espero de você, querido, amado, Glória a Jesus. Né, deste programa, a Bíblia é Família, que cada vez mais nós estejamos crescendo, né, como família integrada e sejamos esses instrumentos também para levar outros a terem as suas famílias integradas, que é isso que nós buscamos esse tempo todo refletindo sobre esse assunto.
e escrevendo, né, esse livro para sermos abençoados, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus nos abençoa, não é? E também ter a oportunidade de ajudar a outros. Glória a Deus. Perfeito. Sem mais para o momento. É uma pena chegarmos ao final do programa. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais umas 3 horas. Você concorda comigo? Só ouvindo. Só ouvindo a palavra Muito de Deus. bom. É muito bom você ter essa prática do ensino na palavra de Deus na sua casa, viu? A gente vai ouvir um louvor para finalizar agora. E na volta a gente vai fazer as considerações finais, dar os avisos em nome de Jesus. Vamos a esse louvor em nome do Senhor. Teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás, sim, ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás, sim, ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar. Meus irmãos, estamos de volta na parte final dessa programação, a Bíblia e a Família. Estamos agora para ouvir as considerações finais. Doutora Giovanete, as considerações finais neste instante. Eu queria deixar um conselho, o conselho de Paulo, que devemos ser cheios do Espírito. Efésios capítulo 6. Mas em Colossenses 3 ele diz também que devemos deixar ser habitação, que a palavra ricamente habite em nós. E se a palavra habitar em nós, se formos cheios do Espírito Santo, isso, na verdade, isso é o resultado, e ele mesmo mostra aqui, do culto em família. Verdade. Salmodiando, louvando ao Senhor, dando ações de graças. Então, o nosso conselho final é esse desafio de restaurar esse culto em família, para que sejamos cheios do Espírito. Muito bom. E ao feedback, porque você é cheio do Espírito, você cultua em família. Verdade. Você é ações de graças a Deus, e isso vai lhe enchendo do Espírito. Então, uma coisa alimenta a outra. Aquilo que a gente chama de feedback, ou retroalimentação, né?
ser cheio do Espírito e que a palavra de Deus habite ricamente na família, para que o altar seja restaurado e o culto realmente em família seja vivenciado. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer para você e para sua família que está nos assistindo, não desista da sua família, viu? Aprenda e coloque em prática os ensinamentos que ouvimos aqui. Estude a palavra do Senhor, esteja com sua vida em oração e a recomendação final da doutora, esteja cheio do Espírito Santo. Cuide da sua família, é o seu bem precioso, instituído por Deus, viu? E eu disse isso em outro programa e é bom a gente repetir falando de família. Se você está com um problema na sua família, não se sinta sozinho. Procure ajuda, não deixe chegar a um ponto de sua família ser destruída, né? Nossa igreja, graças a Deus, tem uma liderança, nosso pastor Djalma, sua esposa, a doutora Giovanete, também estão sempre à disposição para ajudar. Então, se você que está me ouvindo, no seu coração, está com dificuldade, procure ajuda, porque o Senhor, através deles, também pode ajudar a restaurar a sua família. Amém? Então, que Deus lhe abençoe. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreve no canal, esteja sempre acompanhando as programações da nossa igreja, viu? Porque o propósito é sermos semelhantes a Cristo, como aprendemos também aqui hoje. Deus abençoe e obrigado por ter ficado até aqui conosco e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Amém, meus irmãos. Doutora Giovanete, muitíssimo obrigado e contamos sempre com a senhora. Sim, sempre Deus bem-vindo. abençoe. Nós estamos chegando ao final desta programação, mandando um abraço para o nosso pastor Djalma Silva. A esposa dele está aqui, ele não pôde estar aqui, mas em breve também contaremos com a presença do nosso muito digno pastor. Deus abençoe no nome de Jesus. E você em casa, vamos orar, abençoando a sua vida e agradecendo a Deus por este momento. Santo Deus, nós bendizemos a Ti, Te louvamos e Te engrandecemos por Tua bondade e misericórdia. Pedimos que através do Teu Espírito Santo, esta família, esta casa, este homem, esta mulher, esta criança, possa de fato ter, ó Deus, o alcance desta palavra e que esta palavra tenha guarida em seus corações. Senhor, pedimos que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, abençoando a vida da doutora Giovanete e que nessa inspiração ela possa alcançar muitas e muitas vidas, ó Deus, através deste trabalho, através de outros trabalhos também. Nós oramos a Ti agradecendo por este momento e abençoando esta família no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa Bíblia e a Família, querendo Deus.